Boa noite, a graça e a paz aos meus queridos irmãos da célula Filhos de Abraão. Estou com muitas saudades de todos, Dona Antônia. Mais uma terça-feira na nossa célula virtual interativa, ao qual o Senhor ministrou no meu coração. Vou trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, terça-feira. Em nome de Jesus, a última terça-feira do mês de abril. Então eu pediria para os irmãos, por favor, abrirem em Gênesis capítulo 7, versículo 4. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Diz assim o texto: Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e exterminarei da face da terra todas as criaturas que eu fiz. Peço para os irmãos curvarem a cabeça e fecharem seus olhos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco nessa noite a minha vida, a vida dos meus irmãos presentes e todos aqueles que estão assistindo nas suas casas. Em nome de Jesus, papai, que nessa noite o Senhor venha ministrar nossos corações através da tua santa e gloriosa palavra, a qual o Senhor ministrou no meu coração, papai. Em nome de Jesus, essa palavra veio o ano passado, Senhor, no aniversário da Peniel. Em nome de Jesus, que eu estava conversando com o irmão Aurélio sobre essa passagem. Em nome de Jesus, papai, que essa palavra venha ser um sustento para os nossos corações nessa noite, papai. É o que nós oramos, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nome do tema hoje tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, essa quarentena, né? Essa quarentena a qual ninguém esperava que a humanidade, que o mundo iria viver, o que nós todos estamos vivendo. Essa praga, essa peste da coronavírus, que está ceifando a vida de milhares de pessoas no mundo, e aqui no Brasil não está sendo diferente. Então, como já falei na oração, né? Há um ano atrás, na festa do aniversário do Ministério Peniel, estava falando com o irmão Aurélio sobre esse tema aqui, e Deus foi ministrando no meu coração, e essa noite eu trouxe para a nossa célula essa palavra. Né? Arca de Noé. A Arca de Noé, Deus deu uma ordem para Noé, e através da fé e da obediência de Noé, Deus confiou em suas mãos a maior engenharia naval do mundo. Delegou para Noé construir a arca. Ele construiu a arca numa terra seca, onde não chovia, e o povo tinha o mesmo comportamento do povo que tem hoje. Eles só queriam saber de beber, festas, se davam ao casamento, homens pecadores, né? E o pecado era tanto que chegou às narinas de Deus, e Deus resolveu acabar com o mundo, como foi lido no texto. Mas Deus olhou para a terra e viu um homem de coração reto, Noé. Através da fé e da obediência de um só homem, Noé construiu a arca. 120 anos ele demorou. Uma obra grandiosa. E através da obediência de um só homem, Noé, ele condenou ao mundo ao dilúvio.
As pessoas não queriam saber de Deus, não queriam saber da arca. Mas assim que a porta da arca foi fechada e a família de Noé entrou e começou a chover, a água a subir, o povo queria entrar na arca, mas já era tarde. E hoje, essa arca, irmãos, ela está nos nossos corações. A arca também são as igrejas que estão aí, e o povo zomba do povo de Deus, mas chegará um dia que eles vão querer entrar nessa arca e não vão poder entrar. O segundo tópico que eu vou falar aqui, eu vou falar do monte. Em Êxodo 24:8, em Êxodo 24:1 ao 8, Moisés, ele subiu ao monte para ter um encontro com Deus ali. Foram 40 dias e 40 noites ali, ele orando e buscando a face do Senhor. E Noé, ele ficou face a face com o Senhor, ali na sarça, ele viu a sarça. E ele foi lá, o propósito dele lá foi ele foi lá pegar, Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. E ele foi lá pegar as tábuas dos 10 mandamentos. Hoje em dia, muitos irmãos têm esse privilégio de um monte, é muito bom. Eu tenho escutado vários relatos dos irmãos que é gratificante, né, que acontece muitas coisas sobrenaturais, aqueles irmãos que podem orar no monte, é muito bom. Isso é bíblico, né? Já vem lá desde do Velho Testamento, lá, desde... O terceiro tópico, eu vou falar de jejum. Em Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 9, também fala que Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Ele não comeu nem pão e nem bebeu água, assim diz o texto bíblico. Que coisa maravilhosa, né? Nós sabemos que só Jesus, né, que no Novo Testamento Jesus, o único homem que ficou 40 dias e 40 noites de jejum, e Moisés, o profeta Moisés, ele teve esse privilégio, porque ele era um escolhido de Deus. E quando nós somos escolhidos de Deus, Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. Muitos são chamados para a obra do Senhor, mas não querem se envolver com a obra, né? Mas tudo é no tempo de Deus. E essas taubas que ele vai pegar foi a taubas do pacto de Deus com Israel, os 10 mandamentos. O quarto tópico, vou falar de deserto, em Números 14, capítulo 14, 33, perdão. Deus castiga o povo porque o povo murmurava. Eles ficaram 40 anos ali no deserto sofrendo, e a murmuração era tanta que provocou a ira em Deus. O murmúrio, quando nós murmuramos, nós estamos retendo a justiça de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não somos mais abençoados porque murmuramos, né? Muitas vezes o anjo do Senhor está ali com a bênção e a gente murmura, Deus fala, recolhe a bênção é recolhida. E muitas vezes a gente fica vendo a bênção do nosso irmão, nossa, aquele irmão é mais abençoado do que eu, mas ele é mais abençoado porque ele não murmura, né? Como já falei, a murmuração, ela retém a justiça de Deus,
E a própria palavra de Deus nos fala que aquele que murmura, ele está debaixo do jugo de Satanás, né? Um jugo desigual. Então nós precisamos vigiar muito o que nós estamos falando, principalmente quando estamos orando diante de Deus. O quinto tópico, vou falar de barreiras. Os espias, eles também levaram 40 dias e 40 noites para ir lá espiar a terra prometida, uma terra prometida por Deus para o povo hebreu. Mas quando os espias voltaram, só Josué e Caleb que viram que a terra manava leite e mel. Os outros espias só viram só barreira, só dificuldade. E no nosso meio, irmãos, infelizmente, tem irmãos que são assim, que eles não veem a bênção, eles só vê dificuldade, só coloca dificuldade. Por isso que a palavra de Deus nos fala que nós devemos andar com aqueles que são fortes, com aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus. Esse comportamento do povo que não queria aceitar o relatório de Josué e Caleb, eles se voltaram contra Arão e contra Moisés, que eram os líderes, e o texto bíblico diz que Moisés e Arão se prostraram com seus rostos no chão, clamando ao Senhor. Josué e Caleb rasgaram suas vestes. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado quando falamos mal dos nossos líderes, dos nossos pastores. Porque a palavra de Deus já nos fala que a revelação vem primeiro para os homens de Deus, para depois os homens de Deus trazer a bênção para o povo, para a igreja. E naquele tempo lá, foi assim que aconteceu, como diz o texto bíblico. E por causa disso, eles pereceram no deserto, os seus filhos foram pastores, sofreram, viram seus pais morreram no deserto. E a palavra fala que na terra prometida só entrou só aquela geração de 16, 17 para cima, né? Por causa da murmuração. O sexto tópico aqui eu vou falar é dependência. Em 1 Reis 19:8, a gente vê Elias na caverna. Elias, um profeta que orava, vinha fogo do céu, enfim, era chamado até o super-homem da Bíblia, né? Todos nós queríamos ter essa fé de Elias. Mas quando ele vai para a caverna, quando Jezabel manda um mensageiro lá falando que iria matá-lo, ele fica com medo. Ele vai para a caverna. E nessa passagem eu vejo que nenhum homem, nenhum pastor, nenhum líder é digno de adoração, mas sim o Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E nesse texto a gente vê totalmente dependência de Elias. Ele bebeu e comeu porque Deus tinha um propósito para ele. Ele ia fazer uma caminhada, assim, dos textos bíblicos, ele ia fazer uma caminhada de 40 dias. 40 dias e 40 noites para ir para o Monte Horebe, o monte de Deus. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que não está dando certas coisas? E muitas vezes nós temos que ter esse discernimento, essa consciência que sem Deus nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes de Deus, como Elias foi aqui nessa passagem aqui, né? Depois nós vamos para o tópico 7. O tópico 7 fala de sofrimento. Em 2 Coríntios 11:2, em 2 Coríntios 11:2 ao 4,
o texto fala, Paulo recebe dos judeus 5 vezes 40 chicotadas. Os irmãos estão observando o número 40, né? Muitas vezes nós pensávamos que o número 7 era o número forte da Bíblia, mas nessa noite nós estamos aprendendo através da ministração, através da palavra de Deus, que o número 40 é um número forte. E aqui nós vemos o sofrimento de Paulo e Elias. Paulo, ele já tinha sido chicoteado, ele louvando e bendizendo o nome do Senhor. O que aconteceu? As cadeias, os grilhões foram quebrados. Toda vez que nós estivermos passando por alguma dificuldade, uma circunstância adversa, uma tempestade, nós temos que estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? O 8º tópico, eu vou falar de preparação, né? Muitas vezes a gente vai para a célula e a gente não se prepara. Cada um tem a sua maneira de se preparar para ir para a célula, para a casa do Pai, mas nós temos que estar preparados. Aqui, essa preparação, em Mateus 4:2, Mateus capítulo 4, versículo 2, não precisa abrir, fala assim, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Esse texto é um texto lindo, porque aí prova Jesus Cristo, ele veio 100% Deus e 100% homem. E esse texto também fala também da tentação de Jesus, porque logo após o batismo, Jesus foi levado ao deserto e lá o Senhor ficou 40 dias e 40 noites. Cada dia, cada noite, o diabo mandava um mensageiro dele lá. O Senhor foi tentado 40 dias e 40 noites. Tanto que quando chegou na última lá, aí ele foi lá e tentou Jesus nas 3 áreas. Jesus foi tentado na alma, na carne e no espírito. Na carne foi quando Satanás falou para o Senhor, se tu és o Filho de Deus, faça aquelas pedras a virarem pães. Jesus Cristo disse, está escrito, nem só do pão se alimentará o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E aqui, Jesus estava sendo preparado para o ministério dele, que seriam 3 anos, né? Ele sabia disso. 9, o último tópico, 9, vou falar de ascensão. Ascensão de Jesus. Atos 1:3. O texto diz assim, se os irmãos quiserem acompanhar, por favor, abrem a Bíblia em Atos 1, capítulo 1, versículo 3. Atos, capítulo 1, versículo 3 diz assim, aos quais também depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas do reino de Deus. Irmãos, os irmãos estão vendo que o número 40, como é um número forte, Jesus apareceu por um espaço de 40 dias e 40 noites.
Irmãos, Deus me colocou essa palavra no meu coração, que isso é um mistério, os 40 dias de Deus. Mas os irmãos prestaram atenção que através das passagens bíblicas e através da ministração da palavra do Senhor, que todos os 40 dias, foi 40 dias de sofrimento, choveu por 40 dias, o dilúvio foi 40 dias chovendo, mas tinha um propósito de Deus, salvar a humanidade, o plano de Deus salvar o homem. Nós somos criatura de Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor. A palavra de Deus nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa ministração, ela tem tudo a ver com o que nós estamos passando nessa quarentena. Nós não sabemos, os pastores não sabem, os missionários não sabem, os líderes não sabem, ninguém sabe. Os falsos profetas estão aí, nas redes sociais, profetizando, mas ninguém sabe. Essa quarentena, Deus quer nos ensinar algo para a humanidade, principalmente para nós que somos igreja, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Irmãos, é tempo de nós, igreja, orarmos mais, jejuarmos mais, lermos a palavra de Deus, praticar essa palavra, fazer culto doméstico com a família. E eu não me canso de falar nas minhas ministrações, o dízimo do tempo. Isso o Senhor vai requerer da gente, porque nós reclamávamos, todos nós, inclusive eu, que nós não tínhamos tempo. Agora está sobrando tempo. Vamos administrar o nosso tempo. Vamos dedicar mais tempo para o Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Os sinais estão aí. Amém? Peço para os irmãos curvarem a cabeça. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco diante do altar, papai, a vida de todos os meus irmãos da célula Filhos de Abraão e aqueles que estão assistindo essa ministração, papai, ao qual o Senhor nessa noite falasse aos nossos corações o mistério dos teus 40 dias, todos os 40 dias que está escrito na tua santa e gloriosa palavra, foram 40 dias com propósitos e com planos. Em nome de Jesus, papai, nós sabemos que essa quarentena aqui, que a humanidade está passando, ela não vai durar para sempre, que essa tempestade que nós estamos vivendo vai acabar logo, em nome de Jesus, papai, mas que nós sabemos, Senhor, que muito do teu povo não vai conseguir passar nessa tempestade por causa da obediência. A tua palavra nos fala em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nessa noite, como toda terça-feira, eu fui instrumento nas tuas mãos e um canal de bênção para a tua igreja, ao qual tu ministrasse nos nossos corações 40 dias, Senhor. Que nós venhamos ter paciência, que nós venhamos ter muita fé, porque, como foi falado na tua santa gloriosa palavra, os 40 dias foram tudo 40 dias de sofrimento. Não está sendo diferente dessa vez aqui no século XXI, a tua igreja passando por essa quarentena, e nós sabemos que isso está sendo permitido por ti, Senhor, para nós crescermos mais na fé, para nós praticarmos mais o seu amor, para nós estarmos ligando para os nossos irmãos, para nós estarmos em comunhão e principalmente para nós estarmos em unidade na sua vinda, Senhor, em nome de Jesus, papai, que na sua vinda nós estejamos aprovados. É o que nós oramos e te agradecemos nessa noite de terça-feira, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, eu abençoo a vida de cada um de vocês e cada família representada. E até terça-feira que vem, se o Senhor não vier buscar a sua igreja.
Uma boa noite.